Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos começar nossa aula daqui a 2 minutinhos. Aí é o tempo do pessoal chegar, se conectar, tá? Enquanto isso, coloque o nome completo de vocês lá no chat, tá bom? Bom dia, Clara. Pra gente poder começar todo mundo juntinho. São 10h05, 10h07 a gente começa, tá? Cada tempo do pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou... Meu computador está um pouco lento hoje, gente. Peço até desculpa desde já. Eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom dia, João. Seja bem-vindo, viu? Vamos lá, gente. Vamos começar? Bem, na segunda-feira a gente falou sobre função quadrática, né? Toda aquela explicação, enfim. Passei exercícios para vocês fazerem em casa. E agora nós vamos corrigir. Então, essa aula é de correção. E quem tem dúvida, vamos tirar, tá? Página 115. Eu passei o exercício 33, 34, 35, 38, 39 e 43. Então, vamos lá para a correção. Isso se o computador deixar, tá? Porque ele está um pouco lento hoje. Então, aqui na 33, aqui determine o ponto V, ou seja, ele que é o vértice, né? Da nossa parábola. E o vértice da nossa parábola, ele é constituído... Espera rapidinho. Só passar esse fio para cá, tá batendo o sol. O vértice da nossa parábola, ele é constituído pelo x de v e y de v. Aí eu deixei a fórmula aqui, ó, referente ao x de v e o y de v, tá? São essas duas fórmulas que a gente vai utilizar. Vamos encontrar o valor de x e o valor de v. E aí a gente tem o par ordenado, tá? Que é o ponto máximo ou ponto mínimo da minha parábola. Isso vai depender do A, né? Como a gente viu na aula passada. Então, o vértice da parábola representa o gráfico das seguintes funções. Então, vamos ver aqui como vai ficar. A letra A. Nós temos aqui y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, né? Vai tirar o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac, ok? Aqui achou-se o delta 26. Aí, com esse valorzinho de delta, a gente vai botar na fórmula do y aqui, ó. YV menos 26 dividido por 4a. Quem é A? A é 1, ok? Então, é menos 26 dividido por 4, tá? Houve uma simplificação dos valores. Espera aí que tem gente chegando. Houve uma simplificação dos valores. Ou então, quem quiser dividir, 13 dividido por 2 vai dar um número decimal, né? Quem quiser colocar, pode dividir, não tem problema. Mas pode parar assim na fração mesmo, tá? E a gente vai achar o valor de x. O valorzinho de x vai ser menos b dividido por 2a. Quem é b nessa equação? É menos 6. Então, vai ficar menos 6 aqui. Menos 6 com menos lá. Menos com menos dá mais. Então, dá 6 aqui. Dividido por 2a. O a vale 1. Então, é 2 vezes 1. Então, eu tenho 6 dividido por 2, que vai dar 3, tá? Vamos ver a letra B como ficou? A letra B aí, o delta ficou 16, né? E aí, aplicando nessas fórmulas aqui que a gente deixou aqui, deixei aqui como
uma colinha para vocês, tá? Essas fórmulas vocês têm que gravar ou entendê-las, né? Acho que é até melhor entender do que gravar. Porque no entendimento você acaba absorvendo as informações com mais facilidade. Tá? Então, olha só. Aqui o delta deu 16, beleza? Então, aqui no y vai ser 16. Como eu tenho um sinalzinho de menos, esse sinal de menos aqui é da fórmula, então é menos 16. Menos 16 dividido por 4a. Quem é a? A gente vai olhar aqui, ó. O termo do a é 3, então é 4 vezes 3 que dá 12. Então é 16 menos 16 dividido por 3. Por 3 não, por 12, né? Aí você faz a simplificação. E aqui no x, a gente vai pegar o valorzinho de b. Nesse caso aqui é menos 4. Então, menos 4 com menos da fórmula, menos com menos dá mais. Então, vai ficar 4, né? E aí, 4 dividido por 2a. Ou seja, o a vale 3. Então, é vezes dividido por 6. E aí eu também tenho a simplificação. Então, o meu pau ordenado aqui, ó, equivale x e o que vale y, tá? Vai fazer o mesmo processo para C. Aqui, gente, o delta dando negativo, a gente consegue trabalhar, tá? A gente não consegue trabalhar quando a gente vai desenvolver a equação não, a fórmula toda do Bhaskara. A gente não consegue. Por quê? Porque o resultado da equação lá, que a gente resolve pela equação do Bhaskara, é para encontrar os dois valores de x, que marca aquela linha do x, né? O eixo do x, o eixo das abscissas. Através dessa fórmula, eu acabo encontrando o resultado para marcar os dois pontos lá. Quando o delta dá negativo, eu não consigo marcar os pontos na linha no eixo das abscissas, tá? Mas aqui, a gente está procurando o ponto máximo e o ponto mínimo da parábola, a parte gráfica. E aqui a gente consegue trabalhar com o resultado do delta negativo, tá bom? Porque aqui a gente não vai tirar a raiz quadrada, tá? A gente vai trabalhar com o valor que deu do delta. Então, uma situação diferente. Então, aqui eu posso aceitar o valor negativo. É o que aconteceu aqui, ó. Deu menos 11. Vou substituir aqui, ó. Menos 11. Menos 11 com o menos da fórmula dá 11, porque menos com menos da multiplicação dá mais, tá? E aqui embaixo é 4 vezes A. Quanto vale A? A vale menos 1. Então, vai ser 4 vezes menos 1, que vai dar menos 4, tá? E aí, a gente, menos com menos aqui, ó. Aqui deu menos com mais, né? Então, vai dar menos. Então, esse gabarito aqui não tá certo, não. Delta aqui vai dar menos 11. Com menos da fórmula vai dar mais, ok? O valorzinho de 4 é menos. Então, aqui se eu tenho mais com menos, vai dar menos. Então, tem um sinalzinho de menos aqui. É menos 11 quarto, tá, gente? Consertem aí no caderno de vocês. É menos 11 quarto. Quarta, tá bom? E na parte do x, o x é menos b dividido por 2a. Qual é o valor de b? O valor de b é 1. Então, um positivo com um negativo vai dar negativo, ok? A parte de baixo aqui é 2 vezes a. O a é menos 1. Então, aqui, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 com o menos daqui de cima, menos com menos dá mais. Então, aqui, ó, é 1 meio, tá bom? Então, só acerta aqui que esse aqui é 11 quarto, é menos 11 quarto, tá? A letra D a gente vai fazer o mesmo processo, tá? A base desse exercício, essas duas fórmulas aqui. Confere aí a letra E. Acho que é bem tranquilo esse exercício, né, gente? Letra F.
Quem tiver alguma dúvida, é só colocar aí por escrito ou quiser falar, fique à vontade, tá? A gente para, volta, explica de uma forma diferente. Na próxima questão, a questão 34, ele pede para determinar o conjunto imagem das seguintes funções quadráticas. Bem, em relação a domínio, imagem contra domínio, a gente sabe que, em relação ao gráfico, tá? Em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo do x, ali a gente vai encontrar o domínio. E a imagem, né? É quem? É justamente o eixo das ordenadas, que é o eixo do y. Tá? Então, a gente vai falar aqui sobre o eixo do y, tá? Que refere ao conjunto imagem. Então, a letra A ficou assim, ó. Eu vou tirar meu delta normal, tá? Como ele quer só a parte da imagem, eu vou trabalhar só o vértice do y, tá bom? Quem é a fórmula do vértice do y? Menos delta dividido por 4A. Como eu já encontrei o delta aqui, é só substituir o valor. 4 vezes A. Quanto vale A? A vale 1. Multiplica aqui e depois pega menos 64 dividido por 4, que vai dar esse resultado. Então, a gente encontrou o resultado. Agora, a gente tem que escrever o conjunto, tá? Então, o conjunto imagem é identificado por IN, né? Igual, entre chaves, Y, que a gente está falando do vértice, né? Do vértice não. Do eixo das abscissas e do eixo das ordenadas, né? Que é o Y. Então, aqui a gente tem o Y pertence aos reais, são todos os números que vocês conhecem, beleza? Tal que, aí essa barra em pé, Y tem que ser maior ou igual a menos 16, tá? Então, o conjunto imagem relacionado a esta função da letra A, o resultado aí, os valores para que o y possa receber, tem que ser um valor maior ou igual a que é menos 16, tá bom? Vamos ver a questão a letra B. E aí, gente, a forma de fazer é a mesma análise. A gente está analisando justamente o eixo das ordenadas, que é o eixo do y, tá? Nunca esqueçam disso. Olha aqui. Primeira coisa, tirar o delta. Então, tirei o delta. Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4ac, ok? Beleza. Depois que eu tirei o delta, eu vou aplicar na outra fórmula, né? A fórmula do vértice. Só que é só a parte final, que é a parte do y, que é menos delta dividido por 4a. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Por que a gente vai estar utilizando essa fórmula? Porque o exercício que é o conjunto imagem. E o conjunto imagem se dá pelo eixo das ordenadas. E aí, ó, substituindo os valores, eu encontro esse resultado. Então, meu conjunto imagem é igual. Y pertence aos reais, tal que y tem que ser maior ou igual a menos 3/4. E aí, na próxima letrinha, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Tiro o delta. Tirei o delta, achei em 9. Depois eu substituo aqui no meu y de v, tá? Eu acho aqui menos 9/4. Então, qual vai ser a minha resposta? Imagem y pertence aos reais, tal que ele vai ser maior ou igual que menos 9/4. Na letra D, nós temos a mesma coisa. É o mesmo processo, tá? Então, vamos acompanhar o desenvolvimento aí. Opa, passei de rápido, né? Confere aí, por favor. Qualquer dúvida é só sinalizar, tá bom? Vamos lá para a questão 35.
Aqui na 35, ele fala assim, a parábola da equação y é igual a x ao quadrado passa pelo vértice de outra parábola, cuja equação é y é igual a 4x menos x ao quadrado. Ache o valor de A. A parábola da equação y é igual a x ao quadrado. Passa o vértice de outra parábola, cuja equação é y é igual a 4x menos x ao quadrado. Ele quer saber qual é o valor de A. Então, vamos acompanhar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é organizar essa primeira fórmula, essa segunda fórmula aqui, essa lei de formação, tá? O meu A, observe que tá B menos A, né? Então, vamos colocar isso, vamos organizar isso. Então, tá aqui organizado, ó. Menos A, quer dizer, menos x ao quadrado mais 4x. O x ao quadrado acompanha o A. Então, só troquei de posição, só organizei, tá? Aí, agora, ele fala em relação aos vértices aqui, né? Então, eu vou tirar aqui a fórmula do vértice, que é menos B dividido por 2A. Então, substitui os valores aqui e encontrei o x de V. Tá aqui, número 2. Agora, eu vou achar o y, né? Porque é um par ordenado. Então, beleza. Tem que tirar o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. É a fórmula do delta, tá? Joguei os valores lá, achei o valor de 16, né? Menos 16. Pode dar negativo, a gente já falou sobre isso. Aqui o delta não tem problema de ser negativo, tá? A gente não está desenvolvendo a fórmula de Bhaskara por completo. A gente só está pegando uma parte dela. E aí é aceitável a parte negativa se o delta dá, tá? Então, aqui eu já tenho meu par ordenado, 2 e 4. Beleza. Agora, vamos voltar para essa primeira lei de formação aqui, que ele fala que é y é igual a x ao quadrado. Bem, ele fala que essa parábola passa pelo vértice da outra parábola. Então, elas se encontram. É como se elas estivessem assim, ó. Elas se encontram no mesmo ponto, tá? Ou assim, tanto faz, né? Então, se elas passam pelo mesmo ponto, o valor de x e o valor de y é o mesmo valor, tá? Então, a gente achou esse ponto aqui, 2 e 4 da segunda equação, tá bom? E agora a gente vai trabalhar a primeira equação, porque a nossa missão aqui é achar o valor de A. Então, aonde eu tenho x, eu substituo o valor, e aonde eu tenho y, eu vou substituir o valor. Então, a lei de formação aqui vai ser y é igual a x ao quadrado. Quem é y? Ah, professor, eu achei o y valendo 4, então vou substituir por 4. E o valor de x, eu achei o valor de 2. Então, vou substituir no lugar do x, eu vou colocar o 2. Só que o x aqui está ao quadrado, não tem problema. 2 vezes 2 dá 4. Esse 4 vai ficar 4 igual a 4A. Esse 4 que acompanha o A, ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho 4 dividido por 4, que vai dar 1. Então, o valor de A é 1, tá? Tranquila essa questão, gente? Todo mundo compreendeu? Alguém tem alguma dúvida? Coloquem aí, deixem nos comentários. Não? Então, vou prosseguir, tá? Porque o silêncio, para mim, identifica que vocês estão entendendo a matéria. Beleza. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos para 38. Na 38, ele diz que a parábola que representa graficamente a função y menos 2x ao quadrado mais bx mais c passa pelo ponto 1 e 0. Lembrando que esse ponto aqui, esse par ordenado, é x e y, tá?
E o seu vértice é o ponto das coordenadas 3 e K. Esse K aqui é um número qualquer, tá, gente? É um número qualquer. Aí ele pede para determinar o valor de K. Então, vamos lá. Ele deu aqui a minha fórmula, minha lei de formação, que é y menos igual menos 2x ao quadrado mais bx mais c. Eu sei que esse ponto aqui, ele pertence a f de x, né? A uma função, ok? E eu sei que o vértice é, aqui ó, o ponto das coordenadas, né? O vértice, ó, o seu vértice é o ponto das coordenadas. Então, o vértice aqui é 3 e K, ok? Ele pede para determinar o valor de K. Então, vamos lá. Se ele quer o ponto do vértice, então eu vou usar as fórmulas do vértice, ok? Então, para x de v, eu tenho menos b dividido por 2a, que é a fórmula padrão. Depois eu volto, tá, Elizabeth? Deixa eu terminar a correção e depois sobrar um tempinho, eu volto sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho menos b dividido por 2a. Eu sei quem é o valor de x, o x de v, não sei? Por causa dessa coordenada aqui, ó. É 3. Não é, a posição aqui não é x e aqui não é y. Então, aqui eu posso substituir por esse valor aqui, né? X de v é igual a 3. Igual a menos b dividido por menos... Por que aqui é 4? Menos 4. Porque é 2 vezes a, né? Quanto vale a? A vale menos 2. Tá aqui, ó. Então, menos 2 com 2 aqui, a multiplicação vai dar menos 4, ok? Esse carinha que está dividindo, eu jogo para o outro lado multiplicando. Então, ele vai ficar menos 4 vezes 3, que dá menos 12. Sendo que eu não posso ter essa letra negativa, então eu multiplico todo mundo por menos 1. E nessa multiplicação só vou trocar o sinal. Então, minha resposta aqui, o B é igual a 12, ok? Aí a gente acaba achando esse valor aqui, ó, de B, tá? Beleza. Agora, vamos lá. Vamos igualar a zero para achar o valorzinho de C, porque o C é o termo independente, né? Então, eu sei quem é o valor de X, né? Tem que botar um nome, Maria Júlia. Eu sei quem é o valor de X, meu valor de X é 1, ok? Que tá aqui, ó. E sei quem é o valor de... Ó, o valor de X é 1. Então, onde eu tenho X, eu vou colocar 1, tá? Observe que só vai ficar números aqui e uma letrinha. Então, resolvo aqui. E esse resultado eu jogo para o outro lado. Então, achei o valor de C. Com isso, eu achei aqui, a gente volta para essa equação. Y é igual a 2x ao quadrado mais 12x menos quem? Menos 10. A gente achou o valor de B e de C. Agora, nós vamos achar o valor de K, tá? Para a gente achar o valor de K, ele está na posição de quem? Do Y. Então, qual é a fórmula do Y, do vértice do Y? É menos delta dividido por 4A. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, vamos tirar o delta, porque a equação está completa aqui, dá para tirar. Então, achou aqui 64 como delta. 64 menos o da fórmula vai dar menos 64, tá? E 4 vezes A vai ser 4 vezes menos 2, né? Resolvo isso. Ah, tá. E vai ser igualado o quê? A K, né? Tudo isso aqui é igualado a K. Então, ó, 64 menos 64 dividido por menos 8, menos com menos dá mais. Vai dar o quê? Vai dar 8. Então, o valor de K é 8. Então, essa coordenada aqui é 3 e 8, tá? Deixa eu ver aqui o que a Elizabeth colocou. Vamos lá. Aonde você está falando sobre isso, Elizabeth? Qual a posição? Eu estava explicando, eu preferi falar te responder no final. Nesse menos B, Aqui, 2A ó. embaixo. Aqui? Isso.
Tá? Isso aqui é a fórmula, tá? Do x de vértice. A fórmula do x de vértice é menos b dividido por 2a. E do y é menos delta dividido por 4a. Então, isso aqui é a fórmula inicial. Tá bom? E esse a aqui, por que deu menos 4, né? Porque se a gente olhar aqui para a lei de formação inicial, o a vale menos 2. Então, é 2 vezes menos 2. Aí, essa multiplicação vai dar menos 4. Entendeu agora? Elizabeth? Conseguiu entender, Elizabeth? Ah, tá. Beleza. Entendeu, né? Show. Gente, tranquila essa questão? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu volte a explicação? Eu explico de uma outra forma? Não? Então, vamos prosseguir, tá? Então, vamos para 39. Na 39, ele pede para considerar as funções, as seguintes funções. Aqui a gente tem o item 1, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 6x menos 1. O item 2, f de x é igual a x ao quadrado menos 4. O item 3, f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 3x. E o item 4, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Para cada uma dessas funções, ele pede para determinar o conjunto imagem e o intervalo de crescimento e decrescimento. A gente viu que o conjunto imagem está relacionado ao eixo das ordenadas. E o eixo das ordenadas é o eixo que se refere ao y, tá? Em relação ao crescimento e decrescimento, a gente viu também, na nossa aula passada, que em algum momento ela vai crescer e em algum momento ela vai decrescer. Ou então, em algum momento ela vai decrescer e em algum momento ela vai crescer, né? Em uma parábola eu tenho as duas situações. Então, ele quer saber quais são esses intervalos, tá? É isso que o exercício está querendo. Então, vamos ver como que é o desenvolvimento dessas questões. Então, aqui na letra A gente tem que fazer isso aqui, ó, para cada um, tá? Então, aqui na letra A, como a gente quer saber o conjunto imagem, né? Então, a gente vai trabalhar com V de vértice, que é a fórmula menos delta dividido por 4A. Vamos resolver, tirar o delta daquela expressão. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC. Vou substituir todos aqueles valores, faço toda a parte aritmética, né? Algébrica lá, e acho o valorzinho. Depois desse valor, eu vou colocar na minha fórmula, né? O delta aqui deu 11. Menos 11, na verdade. Deu menos 11, né? E aí, vou dividir por 4 vezes A. Quanto vale A? A vale 2. Então, é 4 vezes 2, que dá 8, né? Na verdade, aqui não é nem 11, né? É um outro valor. Porque aqui eles vão simplificar. Porque esse aqui vai dar 8 e aqui eu já tenho uma simplificação, né? Então, aqui não pode ser 11. O delta é um outro valor. Aqui o exercício está no seu resultado final, praticamente, tá? Então, qual é o conjunto imagem do item número 1? Y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 11,5, tá? Aqui, no item 2, ele achou menos 4. Então, o meu resultado aqui vai ser y pertence aos reais, tal que y maior ou igual a menos 4, tá? No item 3, tá aqui. E o item 4 também tá aqui, tá bom? Tranquilo, gente? Esse processo de 39 ele foi bem parecido com aquela que a gente fez lá no início, né? A questão B, né? Ele pede
o intervalo aí do crescimento e do crescimento. Então, para a gente ver se cresce ou decresce, a gente vai observar o eixo das abscissas, tá? Eu ia falar ordenadas, por isso que eu dou uma pausazinha. O eixo das abscissas, que é o eixo do X. Então, a gente vai analisar agora a parte do X. Então, vou pegar X de V, qual é a fórmula? Menos B dividido por 2A. Essa é a fórmula, tá? Vou substituir de acordo com os valores da minha função e vou achar tanto a parte que é decrescente quanto a parte que é crescente da parábola, tá? E aí vou fazer para cada caso, ok? Tranquilo? Então anotem aí, corrijam aí os exercícios de vocês, tá? Vamos para a questão número 43. Ah, já botei direto. Na 43 aqui, o custo C em reais para se produzir em N unidades de um determinado produto é dado pela lei de formação, olha, 2.510 menos 100N mais N ao quadrado. Quantas unidades deverão ser produzidas para obter o custo mínimo? Vamos lá. Essa lei de formação aqui é uma função quadrática. Como que eu sei? Basta olhar para os expoentes. Desculpa. Mas, professora, não tem X ali, é N. Gente, o X não quer dizer que seja um padrão, tá? O X significa um valor desconhecido e que a gente precisa encontrar. Então, se na matemática, quando a gente tem um valor que eu não conheço, eu associo a uma letra. E geralmente é o X e o Y. Mas isso não quer dizer que é uma regra, tá? Por exemplo, aqui nesse exercício, ele fala que o C corresponde ao custo em real. E para produzir N unidades, determinado o produto. Então, o N equivale à quantidade de produtos. Então, o próprio exercício está explicando o que significa C e o que significa N, tá? Então, ele quer saber quantas unidades deverão ser produzidas para se obter um custo mínimo, né? Então, se é um custo mínimo, olha aí, eu vou observar o quê? É a questão do vértice, tá? É a questão de vocês associarem o conceito inicial com a questão. Então, se ele fala que é um custo mínimo, opa, tá falando aí do vértice. Então, eu vou usar a parte do vértice, tá? E aí eu tenho a concavidade para cima, né? Por que a cavidade é para cima? Porque o A é maior que zero. Menor que zero, perdão. Ih, gente. Maior que zero, tá? Então a cavidade é para cima, beleza? Então a gente vai ver aí que é o X de vértice que vai representar o valor mínimo, tá? A cavidade dela é assim, você ficaria feliz, tá? Se o A fosse menor, a carinha seria triste. Aí a concavidade seria o contrário, tá bom? Então vamos lá. Então esse X de V aqui vai cair naquela nossa fórmula, né? Então nós temos menos B. Então eu tenho aqui, a fórmula é menos B dividido por 2A. Não esqueçam. Então eu tenho aqui, ó, menos B, então menos B vale menos 100. Então menos 100 está aqui. Tenho menos da fórmula, ok? Na parte de baixo é 2 vezes A. O A aqui, ó. Observe que a escrita dessa lei de formação aqui, ela tá ao contrário. Vocês podem colocar, podem organizar, tá? Não tem problema nenhum. Vocês podem olhar assim e falar assim, o A vale 2.510. Na verdade, esse valor aqui é o termo independente, que é o C, né? Então, aqui, ó, 2A, menos com menos dá mais. 100 dividido por 2 vai dar 50, né? Então, aqui deverão ser produzidas 50 unidades para se obter um custo mínimo, né? E aí, com isso, a gente termina esse exercício.
Alguma dúvida, galera? Do que a gente falou hoje sobre as questões que foram corrigidas? Tá tranquilo? Agora eu vou voltar lá na questão 33 para Elizabeth, tá? Vou voltar lá, que ela perdeu essa questão, tá bom? Aí, Elizabeth, a questão 33, tá? Senhores, se vocês não têm nenhuma dúvida, de nada. Se vocês não têm nenhuma dúvida, não querem perguntar nada, eu vou estar encerrando o nosso encontro por hoje, tá? A gente vai se ver aí na segunda-feira com matéria nova, então não deixe de estar presente na aula, tá bom? E tragam as dúvidas, gente. Tragam as dúvidas para a gente poder trabalhar em sala, tá? Um beijo para todos, que vocês possam ter um ótimo dia e a gente se encontra aí na segunda. Tchau, galera!